Olá, boa noite. Bora conversar um pouquinho sobre as tretas que rolam nos relacionamentos familiares? O filho que briga com o pai, a mãe que briga com a filha, os netos com os avós, sabe essas confusões que existem desde sempre, né? Os conflitos de gerações, eles sempre existiram. Eles sempre vão continuar existindo, porque são gerações diferentes. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para quem está assistindo gravado, eu peço um pouquinho de paciência, porque eu vou dar uma enroladinha agora para conversar com quem está entrando, para dar boa noite. Daqui a pouco a gente entra no tema de fato, mas eu não vou enrolar muito não, tá? Eu tô um pouquinho nervosa, porque faz tempo que eu não faço live. Mentira! Não tô nervosa não, porque eu gosto de falar, gosto de aparecer, quem me conhece sabe. Boa noite, Silvana, Márcia, boa noite, Ana Paula, ai, minhas queridas. Muito bom vocês estarem aqui comigo, né, me ajudando aqui nesse conteúdo que eu quero trazer uma visão bem diferentona sobre esse assunto de conflitos de gerações. Eu já venho fazendo alguns vídeos já há um tempo, vídeos menores, vídeos um pouquinho maiores, mas aí eu queria falar com vocês, né? Trazer o tema e para quem quiser participar também, dar opinião, eu acho bacana, uma forma diferente de trazer o mesmo conteúdo e aqui eu posso me expressar melhor, né? Posso elaborar um raciocínio, porque os vídeos eles acabam sendo curtos, né? Porque as pessoas não têm muita paciência hoje em dia, né? tem que acelerar por causa da ansiedade. Então na live eu acabo ficando mais à vontade para colocar um raciocínio mais elaborado. E aí quem assiste, quem fica, é porque gosta, né? Não tem problema se não tem aí um monte de gente assistindo, não me importo, porque depois quem realmente tem interesse vai assistir. Então, bora entrar aqui no conteúdo. Nós vamos falar hoje sobre conflitos de gerações e com uma visão, uma forma de olhar um pouquinho diferente. Por quê? Eu, nesse perfil, eu falo sobre terapia e eu falo também sobre energia e espiritualidade. E eu vou juntar essas coisas para a gente ter esse olhar, né? Não só um olhar do mais do mesmo, né? Que a gente sabe que as gerações são diferentes, que sempre vai ter treta, normal. Não é isso. Eu queria juntar um pouquinho desses outros conceitos e ampliar a nossa visão. Mas a gente vai ampliar mesmo. Tanto que a gente vai ampliar que a gente vai começar falando sobre a nossa Terra, sobre o nosso planeta, né? E o momento em que a gente está vivendo nesse planeta. A Terra é um dos planetas que existem, né? Nesse universo, né? Do universo que a gente conhece, fora tantos multiversos que a gente nem sabe, né? Mas imagina assim, a Terra é um planeta, certo? E vamos imaginar, né? Muita gente já estuda isso, né? Eu vou muito numa linha do kardecismo, né? Da filosofia kardecista, né? Tô me baseando, né, nessa live em cima dessas teorias, que existem muitos planetas com evoluções diferentes. Então vamos imaginar assim, se a gente pudesse classificar o planetinha 1, que está começando, tem o 2, que já está um pouquinho mais avançado, aí tem o 3 e vai indo assim, né? Como se a evolução, se a gente pudesse colocar num número, né? A Terra estaria aí, sei lá, número 3, talvez. Não sei, o fato é que nós somos um planeta ainda, chamado de expiação e provas, né? O kardecismo fala isso. Por quê? Porque aqui ainda tem muito sofrimento, né? As pessoas ainda estão expiando, experimentando, estão sendo colocados à prova, a gente ainda está aprendendo lições, então tem muita dor, tem muito sofrimento. Porém, nós estamos numa fase planetária, chamada transição planetária, em que essa Terra está deixando de ser, de repente, lá o número 3 e está passando para 4, né? Ela está evoluindo. Só que isso não acontece de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, isso são centenas e centenas de anos. Mas nós estamos nesse momento da Terra, né? Num momento de transição, deixando de ser esse planeta com tanta dor e passando a ser um planeta de regeneração, onde vai prevalecer mais o amor, certo? Peraí, minha gente, só um minuto que eu esqueci de colocar aqui para não perturbe e tá tocando, esqueci. Deixa eu voltar aqui, pronto. Tô perdida aqui, faz tempo que eu não vejo, não consigo voltar. Vocês estão me ouvindo? Dá um coisinha se voltou ou não, porque entrou o WhatsApp aqui no meio, eu não sei o que fazer com ele não. Eu não vou começar de novo. Jesus. Alguém me ajuda.
faço? Voltou? Estão me ouvindo? Dá um coraçãozinho, põe um sim, alguma coisa para saber se vocês estão me ouvindo, porque entrou... Para vocês terem uma ideia, o WhatsApp tá na minha cara, assim, eu não consigo ver nada. Eu fiz alguma merda aqui, que alguém me mandou uma mensagem, eu cliquei sem querer e não consigo tirar ele daqui. Ah, que legal, vou fazer a live inteira com o WhatsApp na minha cara. Quem sabe faz ao vivo, né? A Ana falou que sim, sim. Eu vou continuar, tá bom? Então, estávamos falando ali do planeta Terra. Meu Deus, não dá, gente. Não dá pra ficar com esse WhatsApp na minha cara e eu não tô vendo vocês. Como que eu faço pra sair daqui? Só um minuto. Consegui. Voltei. Agora eu preciso voltar ao raciocínio onde eu tava. Ai, é assim mesmo. Bom, então vamos lá. A Terra está evoluindo, né? Estamos entrando numa fase de regeneração, onde vai prevalecer o amor, né? Ai, quanto tempo ainda vai levar para isso acontecer, né? Onde nós vamos ter mais amor do que dor. Só que nesse período, o que acontece? Alguém aqui já leu ou já ouviu falar sobre os exilados de Capela? Tem um livro bem antigo que explica que Capela é um outro planeta e um determinado momento que ele estava passando pela mesma fase que a Terra está passando agora. Eles tinham alguns seres lá que não estavam mais combinando com o planeta, né, com a vibração. E aí eles precisavam sair de lá. Eles foram exilados de Capela e vieram para onde? Para a Terra. Então eles colaboraram com a evolução do planeta Terra. Por quê? Era um planeta um pouco mais evoluído, então esses seres vieram, eles eram inteligentes e eles ajudaram nesse processo da evolução. E a Terra, ela está passando exatamente por esse momento agora, né? Onde a gente está separando, né, o que a religião fala, separar o joio do trigo. Então, muitos seres não voltam mais quando morrem, não vão mais reencarnar aqui, né? Vão para outros planetas, de repente voltam lá para o planeta número 2 ou número 3, como eu falei. E aqueles que têm a mesma vibração, que vão tocar essa Terra, vão continuar. E aí, eu vou fazer um paralelo, né? Vou dar uma pausa, né? Congela essa questão da Terra, dessa evolução do planeta. E vamos fazer um paralelo para vocês entenderem melhor aonde eu quero chegar. Imagina que você está numa empresa, você tem uma empresa e que ela está afundando, ela está financeiramente ruim, né? Tá mal das pernas. O que geralmente uma empresa faz? Ela pode fazer? Ela contrata um grupo ou um consultor, né? Ela faz uma consultoria. E o que é isso, né? O que é um consultor numa empresa? Ele vai lá para avaliar aquele negócio, aquela empresa e para sugerir melhorias, né? Para que aquela empresa volte a faturar, volte a crescer. E por que o consultor pode fazer isso, né? Qual é a autoridade que ele tem? Porque normalmente ou ele já viveu a mesma experiência, né? Ele já trabalhou numa empresa similar, ou ele já fez muitas consultorias, ele sabe como funciona. Então ele olha para o processo de uma empresa e ele fala assim, olha, vocês estão fazendo assim, 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 mas o processo melhor aí, pá, daqui. Isso vai ganhar tempo, isso vocês vão ser mais competitivos. Ele vai trazer novos olhares, né? Novas soluções, aquilo que a empresa não está enxergando, que ela não está conseguindo sozinha. Então, entendeu o papel de um consultor, né? A consultoria? Então, agora, volta para a Terra. Nós estamos numa fase em que alguns seres humanos estão chegando nesse planeta como se fossem consultores. São essas crianças diferentes, esses jovens diferentes, né? Eles são os consultores da nova Terra. Eles vieram com saberes, eles vieram com habilidades, como se tivesse já configuração de fábrica, sabe? Eles já vêm mais evoluídos, porque eles vêm de outros lugares, eles vêm de outros planetas que são mais evoluídos. E a Terra está lotada dessa galera, tá lotada de consultores, né, que vieram aqui ajudar nesse processo, porque não é um processo fácil. Evoluir, qualquer coisa que você tenta evoluir, que você tenta crescer, melhorar, é difícil, né? Então, quando a gente tem uma ajudinha, fica mais fácil. E esses consultores, eles vêm de duas formas, né? São os seres humanos que encarnam no corpo físico mesmo, as crianças, né, os jovens, e são os consultores também que nos apoiam na espiritualidade. Então existem diversas egrégoras espirituais com esse objetivo de ajudar a Terra, né, de ajudar a evolução do planeta. Existem muitos projetos, milhares,
Um deles, né, que é o humanoterapeuta que eu trabalho, ele tá ligado a uma egrégora, a um grupo de seres espirituais que vem de outros orbes, de orbes muito mais evoluídos, né? Uma galera aí que já tem uma tecnologia super avançada, mas que vem aqui colaborar com a Terra, né? Então, tanto os que estão nascendo aqui fisicamente, quanto os que estão nos amparando. Tudo isso para construir uma Terra melhor, uma Terra de amor, né? O amor não é o que a gente acha que é amor hoje, né? A gente está muito longe do amor, porque o amor que a gente tem hoje é um amor muito mais de apego, né? Porque assim, eu gosto dele, mas se ele mudasse um pouquinho, né? Se meu filho me obedecesse mais, mas se fosse assim, a gente coloca condições para amar ainda, todos nós, né? Não é um amor incondicional ainda, a gente está longe disso, mas a gente vai chegar lá. Esse é o objetivo da transição do planeta. E muitos dos seres que não combinam com esse amor não voltam mais para cá. Então é por isso que a gente está vivendo períodos muito complicados, né, da história da humanidade, de guerras, de pandemia e de natureza revoltada. Tudo isso faz parte, tudo isso já está no plano maior, né, faz parte dessa transição. Mas vamos voltar para as famílias, que eu já estou fugindo um pouco, né, para vocês entenderem o gancho. Então, esses seres, vamos lá, os consultores, né, que eles estão vindo com essas capacidades diferentes, são os nossos filhos, os netos, dependendo da idade de quem está aqui assistindo, vai concordar comigo que as crianças hoje em dia, elas são muito diferentes, elas já vêm diferentes, elas já argumentam, né? Elas querem saber o porquê das coisas, elas não aceitam mais o tipo de educação que os nossos pais tiveram, não rola mais, né? Educar da forma que eu fui educada, minha mãe foi educada, eles não aceitam. E aí começam os conflitos, né? Vamos lá, primeiro falar um pouquinho das crianças. O que vem acontecendo? E que muito do que eu tô trazendo aqui é muito do que eu estudo, mas principalmente do que eu ouço no setting terapêutico. As reclamações dos pais, dos avós, né? Muito disso. E eu não atendo muito jovens, mas alguns eu já atendi criança, né? Então eu consigo ter o olhar dos dois lados. E as dores, as reclamações, né? No caso das crianças, é muito assim. Mas essa criança não para, porque ela é hiperativa, porque ela não consegue ficar parada, ela não estuda, ela não vai bem na escola, né? Tem muita reclamação no sentido da criança ser diferente, né? Não obedecer. Ela não me obedece. Não adianta, já ponho de castigo, já tentei isso, já tentei aquilo. Muitas mães me falam isso. Já tentei de tudo e ele não obedece. Não vai obedecer, meu Deus. Ele não veio para isso. Ele veio para quê? Esse consultor. Ele veio para mostrar que as coisas podem ser diferentes. Ele veio para quebrar as regras, para quebrar os dogmas, principalmente os religiosos. Ele veio dizer assim, olha, pode ser diferente. O fato de ser diferente não é ruim, pode ser muito melhor. Só que os pais não estão preparados para isso, né? Normalmente, quando a gente fica tentando repetir o tipo de educação que a gente teve, vai frustrar, vai ter treta, vai ter briga, porque eles não vão aceitar, porque eles vieram para fazer diferente. É o papel do consultor fazer isso, né? Ele mostrar que aquilo pode ser diferente. E aí, no caso da criança, o que vem acontecendo? Os pais não sabem o que fazer, muitas vezes leva para o médico, e tudo bem, tem que fazer isso mesmo, não tem muita saída. E aí vai encontrar um diagnóstico, claro, vai encontrar principalmente o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é o que mais se encontra hoje nas crianças, né? E as escolas, elas também não estão preparadas para esses seres. Já conversei com professores, né? Tá muito difícil, porque o tipo de ensino que temos nas escolas também não estão preparados, não aceita, as crianças não estão mais aceitando, né, de uma maneira geral, não dá de uma maneira geral, mas não generalizando, tá, gente? Claro que tem situações e situações, mas essa criança, por que ela é hiperativa? Por que ela fala que ela não consegue se concentrar numa coisa só? Então vamos lá, uma das primeiras características desses seres diferentes, desses consultores da nova era, é que eles vêm dotados de uma capacidade que muitos de nós não têm, ou se tem, não desenvolveu, sabe? Então assim, a gente tem
a nossa audição, a nossa visão, os sentidos, né? Nós temos o paladar, o tato, os 5 sentidos de maneira geral. Eles também têm. Agora imagine tudo isso aguçado e pior não, melhor. Eles têm um órgão que todos nós temos, chamado glândula pineal, que está bem no meio do nosso cérebro, que é com um sensor. E o sensor dessa geração é muito ampliado, é muito aguçado, né? Para que serve isso, né? Para que serve esse sensor? Imagine assim, sabe o roteador de Wi-Fi da sua casa? Eu fico sempre imaginando o roteador, eu não sei como é que ele funciona, eu não sei a tecnologia, mas eu fico imaginando ele assim, né? Rodando e captando, né? Rodando e captando. Capta, entrega o sinal. Capta, entrega o sinal. Imagino que seja alguma coisa nesse sentido. E essa glândula, ela tá fazendo exatamente isso. Ela tá captando todos os sinais que estão existindo. Então, essa criança, ela tá ali, ela tá captando, de repente, no andar de cima do prédio, alguém que tá muito mal, ela tá captando aquela vibração de raiva, por exemplo. E, de repente, ela tem um acesso de choro. E ninguém entende nada. Como assim? Mas de onde é isso? Por que você tá chorando? Conflito, né? Começa a briga, os pais não sabem muito o que fazer, mas ela tá ali, ela é aguçada, uma sensibilidade muito maior para esse extrafísico, para as energias, para o mundo espiritual. Muitos de nós não enxergam com os olhos, muitos enxergam as outras dimensões, os seres, né? Desses que eu estava falando, dos seres que vêm ajudar. Muitos não veem com os olhos físicos, mas muitos sentem. E essas crianças, esses jovens, eles sentem tudo isso. E como, na maioria das vezes, os pais não têm esse conhecimento, ninguém ensina nada disso, fica todo mundo perdido. E aí, taca remédio na criança, né? Não tem muito o que fazer, eu entendo que é um dos caminhos, né? E aí essa criança vai ser podada dessa sensibilidade que ela tem. Como as famílias e as escolas não estão sabendo lidar com isso, como a gente faz? Reprime, aquieta essa criança, né? Deixa ela sentada aí. Gente, não tô vendo nada aqui. Vocês estão falando alguma coisa? Peraí, deixa eu respirar, porque às vezes eu acho que é vídeo, né? E não é vídeo, é live. Eu preciso deixar vocês falar. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Daqui a pouco vai conectar tudo, né? O planeta, o ser consultor, tudo isso vai fazer sentido. Oi, Dina, boa noite. Altivo, boa noite. Marisa, não tinha visto vocês ainda. Então, vamos lá. Às vezes demora um pouco para vocês responderem. Vou seguir em frente. Então, eu tava falando ali daquelas crianças que estão daquela forma e acaba indo pro médico e acaba não sabendo o que fazer, acaba dopando a criança, né? Reprime todo esse sentido que ela tem. E aí essa criança cresce, ela tá um jovem, e aí o jovem se rebela. Né? Chega naquela fase que já é natural a rebeldia, né, da adolescência, e aí piora porque ele continua sentindo tudo aquilo. Os jovens, muitos deles, eles estão sentindo a dor do mundo, né? Mas vocês podem imaginar como é que tá no lado astral, né? Se a gente for pensar na parte energética da coisa, vocês podem imaginar como é que tá? O quanto que tá pesado? Né, por conta de guerra, por conta de pandemia, por conta de medo. Vocês podem imaginar? Tá pesado, tá denso. Então, esses seres, esses mini consultores que chegaram aqui nesse planeta com essa capacidade aguçada, eles estão captando tudo isso, não sabem lidar com isso. Eu posso chamar essa capacidade, né, mais aguçada que eu falei de mediunidade, eu posso chamar de sensibilidade. Então, o fato é que esses novos jovens, eles estão vindo assim, muito mais do que nas gerações anteriores. Não é que não tinham nas gerações anteriores, tinham, né? Já tá vindo para o planeta já há um bom tempo seres que são chamados índigos e cristais, né? Isso mais no popular os nomes, mas são vários tipos. E, claro, a gente pode entender como mentes diferentes, consciências diferentes, energias diferentes. É só diferente. Mas é o diferente para quê? Com qual objetivo? Para fazer essa Terra evoluir, né? Para contribuir com esse planeta. Mas o que está acontecendo? Muitas vezes é conflito. Por quê? O jovem não se entende, né? Ele não está entendendo por que ele está chorando, por que ele tem crise de ansiedade, por que ele entra em depressão sem motivo nenhum. A vida dele tá boa, ele tem tudo que ele quer, estuda na melhor escola às vezes, né? Tem tudo que ele quer, tem amigos, mas tá depressivo. Conhece alguma situação assim? Ou tá ansioso, não sabe por quê, não sabe o que vai fazer da vida, tá aí perdidão, né? Um jovem com um potencial enorme ali,
já tá perdido, porque algumas vezes a família também não colabora, né? E aí fica colocando mais conceitos, mais pré-conceitos na cabeça dele, mais dogmas, mais crenças, ele fica perdido. Mas o fato é que esses seres, eles vêm mesmo para mostrar pra gente que as coisas podem ser diferentes. Eu vou dar alguns exemplos aqui, vocês vão entender o que pode ser diferente. Porque da onde eles vêm, não tem preconceito, não existe isso, né? Um planeta mais evoluído, não faz sentido você ter preconceito por causa da cor da pele, por causa da raça, né? Por causa da cultura. Isso para eles não faz nem sentido. Então, quando eles estão aqui, isso tudo é estranho, né? Eles não entendem isso. E aí eles começam a mostrar pra gente que amor é amor. Então, não importa que se por muito tempo a religião, principalmente a católica, ela colocou, né, como uma ordem, né, como a igreja já foi muito poderosa, então ela instituiu o casamento entre homem e mulher, ponto. Isso há muito tempo é assim. Só que aí vem um jovem e fala assim, mas por quê? Por que tem que ser assim? Por que eu não posso gostar do mesmo sexo que eu? Por que não pode ser uma família diferente? Né? E começa a questionar, começa a mostrar que amor é amor, que não precisa ser desse jeito, que pode ser de outro jeito. E aí vai quebrando as regras, vai quebrando esses preconceitos, esses dogmas, né? E aqui eu não tô falando de maneira nenhuma mal da Igreja Católica, de maneira nenhuma, porque isso precisou ser dessa maneira, né? Para aquela consciência da humanidade até então, precisava ser assim. A igreja, ela foi poderosa porque ela falava assim, vamos botar medo nesses neguinhos aí, ó. Bota medo, medo, reprime, medo, poda, pecado, vai pro inferno. Tudo isso para controlar. Mas foi necessário para a evolução do planeta, mas agora não é mais. Agora a gente pode fazer diferente, a gente pode casar com quem a gente quer. Pode casar homem com homem, mulher com mulher, casal de três. Não é nem casal de três, né? Como é que fala? É trisal. Eu posso me reconhecer hoje como mulher, amanhã eu acho que eu sou homem, então eu sou não binário. Aí começam a entrar essas questões e que assustam muito as gerações mais antigas, repara, né? Porque às vezes até choca. E como esses jovens, eles não são acolhidos muitas vezes na família, a família não entende nada disso, o que eles vão buscar? Grupos que entendam, percebam como existem de um tempo para cá, como se levantam tantas bandeiras sobre sexualidade, sobre gênero, né? Eu nem sei as siglas direito, mas como isso vem mudando e vem ampliando, porque no fundo eles querem ser aceitos, eles querem ser reconhecidos, como todos nós, entende? E estão mostrando para o mundo cada vez mais. Se você for numa parada gay, se você olhar hoje em dia como é uma parada gay e olhar uma parada gay, sei lá, 10 anos atrás, é muito diferente, tem muito mais gente, né? Por quê? Porque precisa mostrar para o mundo que amor é amor. A gente precisa caminhar para isso. E enquanto as famílias, os pais, os avós não olharem para isso, não entenderem isso, vai ter conflito, né? Porque eles não vão mudar o jeito deles. Ou então, se eles... Vai ter conflito no sentido desse jovem se afastar, né? Aí ele perde o convívio com a família, ele vai cuidar da vida dele. E é muito triste isso. Ou às vezes ele não consegue lidar com tudo isso e muitos acabam indo para álcool, para drogas, né? Para um outro caminho que não é tão bacana. Porque, ou porque eles estão procurando a tribo deles, né? Alguém que entenda o que eles estão passando, que eles possam ser aceitos, né? Ou porque ele tá rebelde mesmo e a droga acaba sendo uma fuga, é uma dependência, um vício, assim como todos nós temos, né? Algum tipo de dependência, mas esse não é o assunto. Boa noite para a Séfora, para Maria Conceição, para a Natalina, querida. Boa noite para vocês que entraram depois assiste o começo, que tá bem bacana. Eu tô estruturando toda a lógica do raciocínio, desde quando a Terra, o que é a Terra, o que nós estamos passando nesse planeta, por que esses jovens são tão diferentões, porque eles vieram para cumprir com esse papel, para mostrar que é diferente, né? Eles são os consultores daquela empresa. O consultor, ele não vai na empresa para falar mais do mesmo, para você fazer a mesma coisa. Não, ele vai para mudar, né? E às vezes é tão difícil das empresas aceitarem a consultoria. Não sei se vocês já viveram isso. Eu já vivi isso. O consultor vem e fala, mostra todos os erros, ó, o seu processo assim, tá tudo errado. Aí o dono não aceita, entendeu? Porque é difícil mesmo fazer essa mudança, né? Ter a aceitação do diferente. Então, o grande lance aqui é os pais aceitarem essas diferenças.
Porque tá na mão dos pais, porque a criança e o jovem não é a responsabilidade delas, é o contrário, né? É a gente que tem que tomar conta desse barco, né? De fazer a coisa acontecer, da relação, né? De trazer esse filho para perto. E aí eu ouço assim, às vezes, né? Frases do tipo, mas ele não sai do celular, ele fica o dia inteiro no videogame, ou ele ou ela, né? Fica o dia inteiro no videogame. Eu falo e não adianta nada. Mas pensa, que chato que é ficar, fala. O jovem não aguenta isso, é chato. É muito mais legal ficar no celular, é muito mais legal ficar no videogame do que ficar ouvindo um papo de alguém que às vezes, né, não tá percebendo. Eu sei, os pais eles estão fazendo o melhor deles, mas às vezes eles não estão percebendo que eles só estão criticando. Eles só estão impondo pelo poder, pelo medo, pela regra, pelo castigo, pelo controle, né? Vamos controlar. E aí chega uma hora que não consegue mais. O jovem vai saindo do controle, entende? Não é assim, gente. Essa geração não dá para educar igual. A gente precisa educar trazendo para perto, acolhendo, tentando entender essa cabeça, mas principalmente entendendo a sensibilidade deles. Esse é o ponto que eu queria chegar nessa live, né? Que faz sentido com o que eu trabalho, com o que eu falo aqui nas redes sociais, né? Olhar para esse a mais que o jovem tem. Não é só um poder criativo que ele tem, porque eles têm muito mais, né? Eles vêm quebrar padrões com relação ao que eu falei do amor, das famílias, mas eles também quebram muitos padrões sobre trabalho. Repara no jovem. Muita gente fala assim, esses jovens são folgados. Eles não são folgados. Eles só não acham que trabalho tem que ser escravo, né? Do jeito que às vezes a gente faz, que a gente trabalha demais. Eles acham que não precisa ter todo esse sacrifício, que tem outra forma de trabalhar. Eles mostram isso, algumas falas até de criança, eu já ouvi. Crianças elaborando, quando crescer eu vou fazer isso, porque eu não quero trabalhar igual minha mãe, não quero ficar igual meu pai e minha mãe, que fica o dia inteiro trabalhando, ainda vai para casa e leva trabalho para casa, né, gente? Então eles mostram que as coisas podem ser diferentes, podem ser mais leves, que a gente consiga aprender com esses consultores mirins da nova terra, da nova era. Então, caminhando já para a finalização, deixa eu ver quanto tempo eu tô aqui, meia hora, era mais ou menos isso que eu queria falar mesmo. Vamos colocar esse olhar que eles são diferentes por alguma razão. Eles enfrentam, eles argumentam, porque eles também têm ali dentro deles, eles vêm com isso implantado mesmo, para fazer diferente. E se a gente ficar indo contra, não, eu vou contra isso, tem que ser do meu jeito, eu vou impor porque é assim que é certo. Eu ouço isso, gente, mas isso não é certo. Não é certo para quem, meu Deus? Para você, mas para o jovem, às vezes, faz sentido. Ouça o seu jovem, dê voz a ele, porque a maioria dos jovens, ele só quer ser ouvido, como todos nós, né? Quer ser amado, quer ser acolhido. E aí, a educação pela crítica, né? Assim, o jovem, às vezes, ele faz, eu vejo isso, de verdade, 9 coisas corretas, faz uma errada. O pai e a mãe ficam naquela uma, criticando, podia ser melhor. Mas qual a intenção desse pai e dessa mãe? É educar, é fazer um filho que enfrente a vida. Eu entendo que por trás tem uma intenção boa, sempre tem uma intenção boa. Mas vamos olhar diferente, vamos ampliar essa visão, que não é à toa que essas crianças e esses jovens estão tão diferentes e que às vezes bagunça muito a nossa vida, porque bagunça o nosso modo de pensar, né? Tudo aquilo que você construiu, de repente, tá destruindo, né? Eu mesma, eu tô falando isso por conhecimento de causa. Tenho uma filha de 16 anos que me mostra a cada dia que as coisas são diferentes, né? E que quebra os meus conceitos o tempo todo. E que quebra aqueles conceitos religiosos, né? Era essa toada que eu queria trazer para vocês nessa primeira live. Pretendo fazer outras porque os motivos não são só esses, né, dos conflitos. Existem diversos motivos que a gente pode conversar. Mas quando a gente começa a ampliar, olhando que os seres índigos, cristais, sei lá outros nomes, dentro deles tem vários níveis, né? Depende de onde ele vem, de qual planeta que ele vem, de que tipo de energia que ele traz, tem tudo isso. Mas a questão é que eles são diferentes da gente. De muitos de nós, de muitos dos mais velhos, né, das gerações anteriores. Então nós, como mais velhos, mais experientes,
E se a gente pudesse acolher ao invés de criticar? Essa é a minha bandeira que eu levanto e é o que eu falo muito para quem eu atendo, para os pais que eu atendo. Traz o seu filho para perto, tenta entender o mundo deles. Por que você não pode tentar se esforçar para entender como é que ele pensa, como é que funciona na galera deles? Eu sei várias coisas da geração, da turma da minha filha, porque eu consegui trazer ela para perto de mim. A gente consegue conversar, ela me conta as coisas, tem uma confiança, entende? Se você não construir essa confiança, sabe o que vai acontecer? Você vai colocar a culpa no eletrônico, na tecnologia, porque não sai do celular. Só que isso é só uma desculpa para a sua incompetência. A incompetência de criar a relação. Faz sentido para vocês? Estou falando muita loucura? Tá muito fora da casinha ou tá bacana? Faz aí um movimento para eu ver se vocês estão vivos, se vocês estão gostando, se eu continuo com esse tipo de assunto nas próximas lives. Quero fazer mais sobre conflito de gerações, trazendo outros olhares. Deixa eu ver aqui. Oi, Aline, boa noite. Nossa, eu tenho uma solicitação para participar do vídeo a vídeo. Você quer entrar, Natalina? Eu vou abrir. Não sei como é que é, tá? Vou tentar aqui. Vou aceitar. Eu aceitei. Agora você que tem que aceitar aí. Acho que não. Deve ter apertado sem querer, né? Então, minha gente, eu quero agradecer aqui a atenção de vocês, a paciência, a confiança, porque muitos daqui estão sempre comigo, são meus assistidos, têm assistido meu aqui. Tem gente nova que eu não conheço, que talvez alguém convidou. Agradeço vocês e espero conseguir, não vou prometer qual é o próximo dia, mas espero ter uma frequência maior de live, porque eu gosto, meu coração fica quentinho de poder vir aqui falar, dividir com vocês, né? Mas queria que vocês participassem. Eu não sei se a minha internet está lenta aí, ou vocês não estão muito tímidos. Será que vocês estão tímidos? Será isso? Só a Natalina que se manifestou aqui, mas sumiu também. A Sil falou que está gostando muito. Que bom, Sil. Que legal. Fico feliz. Cumpri minha função. Ah, agora a Eliane entrou agora. Ah, Eliane, você entrou agora e eu já estou acabando, minha querida. Assiste depois o gravado. Se eu conseguir gravar, gente, porque eu não sei como é mais. Mudou aqui os bagulho aqui. Eu vou ver se eu consigo gravar, tá bom? Tomara que sim. Um beijo. Fiquem bem e até a próxima.